Muito bem, pessoal. Estamos aí dando início ao nosso treinamento de autocapacitação mental e emocional, ok? E a gente quer, antes de mais nada aqui, apresentar para vocês quem é o autor, né, desse treinamento, que sou eu mesmo, né? Estamos aí numa caminhada que nos dá uma bagagem, né, por assim dizer, no conhecimento das pessoas, como o ser humano é, e como nós somos, né, a partir de mim mesmo, a partir das próprias experiências que eu fui experimentando aí ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, ok? Sou de uma família muito humilde, lá de Belford Roxo. Acho que todo mundo, quando começa a falar de si, fala que vem de uma família humilde, né? Cara, quase todo mundo, né? E a gente tem aí uma experiência bem complicada no início da vida, nos primeiros anos da infância, e isso tudo é relevante nesse trabalho que nós fomos desenvolvendo a nível desse treinamento de autocapacitação mental, emocional e, por que não dizer também, espiritual, ok? Já que a espiritualidade é algo assim muito crucial quando a gente fala de autocapacitação. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Bom, então quando a gente fala de mim, fala aí de um rapaz que veio a ter uma experiência também religiosa muito intensa. Fui pastor evangélico em tempo integral numa denominação aí de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, e durante mais de 13 anos vivi, né, o ministério pastoral a nível integral, né? A igreja pagava meu salário e me dava toda aquela estrutura para que eu pudesse me dedicar ao trabalho pastoral. De 2017 para cá a gente viveu uma mudança, né, na nossa condição de vida, e aí a gente saiu dessa estrutura, a gente saiu dessa instituição e começamos uma caminhada numa outra denominação, onde nós temos caminhado hoje também, até hoje, como também pastor, né? Mais direcionado à área do ensino, mais direcionado à área do estudo. Porém, além dessa experiência pastoral, né, que muitas pessoas não gostam muito, né, desse aspecto, nós podemos somar aí o conhecimento teológico, é claro, né? Nós temos um bacharel em teologia, temos também uma formação de teologia no seminário dessa instituição que nós fazemos parte hoje, e temos uma formação em psicanálise clínica, né, que veio a enriquecer todos esses conhecimentos que eu já tinha, tanto de Bíblia quanto da teologia, experiência pastoral. Então, a formação em psicanálise vem para poder dizer assim, é uma coisa para brilhantar mais, né, essa nossa caminhada aí no conhecimento, ok? Então, somando esses conhecimentos da teologia bíblica, né, somando os conhecimentos da psicanálise, né, e de todas as demais ciências que se conjugam, né, ao campo do conhecimento psicanalítico, porque quando você estuda psicanálise, você não fica só na psicanálise, né? Nós temos a tendência de nos aprofundar em outras áreas do conhecimento. A psicanálise força que, de alguma maneira, a gente procure se aprofundar em outras áreas do conhecimento. Assim, nós nos aprofundamos aí no conhecimento da filosofia, no conhecimento da sociologia, no conhecimento das neurociências e por aí vai, ok? Então, tem sido algo muito, vamos dizer, uma experiência muito gostosa, né? Essa que vem junto também com a psicanálise. Então, posso dizer que esse treinamento que a gente montou, né, que ele é fruto de experiências que a gente tem experimentado na nossa própria vida, é fruto da nossa vivência pastoral, né? É fruto da minha formação teológica, é fruto da minha formação em psicanálise clínica e também fruto dos conhecimentos que nós adquirimos, né, em outros campos do saber, como eu já disse aí, que a psicanálise naturalmente nos conduz a explorar. Ok? Bom, então falando aqui da introdução a esse treinamento, como é que esse treinamento nasce, né? Como é que ele se dá? A estrutura desse treinamento vai se apoiar em duas histórias centrais que nos ajudam a compreender o conceito de autocapacitação mental e emocional. A primeira história é a história do He-Man e a outra história é a história bíblica, né, do herói bíblico Gideão. E a gente vai ver que He-Man, quando a gente fala de He-Man, nós temos aí um personagem onde a força é ativada pela consciência. He-Man é um personagem de um desenho animado clássico, conhecido por muitos da minha geração, acredito que você também conheça, e havia ali um momento marcante no desenho, né, quando ele
erguia sua espada e declarava com firmeza: eu tenho a força. A partir dessa declaração, o que acontecia? Algo poderoso, né? Porque o He-Man ele era energizado, ele era potencializado, né? E como eu gosto de dizer, ele era autocapacitado e se tornava assim disposto, né? Energizado, bem capacitado, bem animado para enfrentar ali os seus adversários. E o mais interessante é que essa força que o He-Man recebia não afetava apenas a ele, não gerava resultado apenas nele, mas também no seu fiel companheiro, que era o tigre aparentemente pacato, né? O tigre pacato, inclusive, era esse mesmo o nome dele, tigre pacato, e ele era transformado quando o He-Man dizia: eu tenho a força, tornando-se o gato guerreiro. Ou seja, a força reconhecida e declarada vai gerar um impacto, né? Não apenas em quem a acessa, mas também naqueles que estão ao redor. Por isso é importante esse processo de autocapacitação sobre o qual nós estamos falando aí nesse treinamento, ok? Agora, quando nós falamos do Gideão, nós estamos falando da força que existe, mas que ainda não é percebida. Isso é interessante. O He-Man, ele de certa forma tinha consciência da força que ele tinha, mas o Gideão, por outro lado, ele tinha a força, mas não percebia essa força que havia nele. Isso aí já faz a gente enxergar os vários tipos de pessoas que a gente encontra nesse mundo, né? Gideão, por sua vez, então, é um personagem do Antigo Testamento bíblico, né? Vivendo um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O povo estava oprimido, estava se escondendo em cavernas, em covas, em penhascos. Porém, Gideão, diferente da maioria das pessoas, ele estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Um gesto de sobrevivência, mas também de medo. Ele não enxergava a própria força que havia nele. Não conseguia perceber as capacidades internas, né, que ele trazia. Mas ele estava ali malhando trigo no lagar, o que já demonstra que ele tinha uma força, que ele tinha uma disposição diferenciada das demais pessoas. E olha que interessante, Gideão, naquele afã ali, naquele desespero, naquela situação, ele vai ouvir Deus falando com ele o seguinte: vai nesta tua força, homem valoroso, e livrarás a Israel. Deus está dizendo para ele que ele tem a força, que ele tem a disposição necessária para vencer os inimigos do povo de Deus. Porém, mesmo diante dessa palavra, Gideão ele vai permanecer preso à autoimagem limitada que ele possuía, dizendo dele o quê? O que ele vai falar acerca de si mesmo? Ele vai dizer que ele era membro da família mais pobre de Manassés, ele vai dizer que ele é o menor da casa de seu pai, ou seja, uma pessoa que, por ele, né, não tinha nenhum valor. Como é que ele poderia ser um homem valente? Como é que ele poderia ter a força para livrar a Israel? Né? Então veja que essas crenças internas impediam que Gideão pudesse acessar a força que já existia dentro dele, né? Uma força capaz de autocapacitá-lo para realizar algo grandioso a favor do povo de Israel, a favor do seu povo e a favor dele mesmo, né? Então o propósito, gente, desse treinamento, né, com base nessas duas histórias, é nos conduzir ao coração, né, desse treinamento, né? Que é o quê? É ajudar você a descobrir as forças internas que você traz consigo mesmo, né? E te ajudar também a reconhecer as capacidades que foram silenciadas pela história, pela dor ou pelas crenças limitantes. E te ajudar a se tornar um gerador de energia mental e emocional, que é o que você precisa para avançar, para fluir e viver o que Deus tem para sua vida, o que você acredita, né, que há para sua vida. Então, quando você acessa essas forças, você se autocapacita para quê? Para enfrentar desafios, para romper os limites, né, e para se preparar para as coisas boas que a vida ainda reserva para você, ok? Assim como para cada um de nós. Então, esse treinamento, gente, não é sobre criar algo artificial, mas é sobre despertar, né, aquilo que já existe em cada um de nós, ok? A gente termina então aqui esse primeiro vídeo. Não deixe de nos acompanhar nos próximos. Valeu!